E essa garrafa mais recente surgiu depois da leitura de O Fim da Infância, de Arthur C. Clarke. Mais uma colagem, um desenho, uma colagem poética. No fim, o olho humano passou a ver as feições do universo, passado, presente e futuro, nos extremos da linha ascendente, causa e efeito de ponta cabeça. Uma brecha da verdade. O livro foi esse, O Fim da Infância, de Arthur C. Clarke, ficção científica, um clássico aí da ficção científica. O Arthur C. Clarke é mais famoso pelo 2001, Uma Odisseia no Espaço, que foi traduzido ao cinema pelo Stanley Kubrick. E em O Fim da Infância é uma ideia diferente, talvez, para a época, para uma invasão espacial. Temos uma invasão espacial em que não há guerras como na Guerra dos Mundos, uma invasão pacífica, em plena corrida espacial nos anos 50, quando russos e americanos disputavam a corrida espacial, né, para ver quem chegava primeiro no espaço, quem chegaria à Lua. Ainda num clima assim beligerante de disputa, surgem grandes naves espaciais que se estacionam nos céus das principais cidades do planeta, sem demonstração de força, sem explosões, sem raios, sem pequenas naves fazendo incursões mais pontuais. Não, só isso. Naves ficam sobrevoando os céus das grandes cidades. E aí os seres humanos têm esse impacto. A princípio, esses alienígenas não se comunicam por alguns dias, depois entram em contato e dizem que já estudam a humanidade há um tempo, que tem alguns objetivos para estar ali, para cumprir alguns objetivos que vão sendo revelados aos poucos. Passam a exercer um controle sobre a humanidade, um controle que fica entre o hard power e o soft power, para quem entende desses conceitos, porque eles não se colocam como uma ameaça bélica, mas uma ameaça tecnológica, que não pode ser ultrapassada pela tecnologia humana da época, porque o homem não tinha chegado no espaço ainda. Chegam naves espaciais com tecnologias absurdas. Tão absurdas que o controle deles, embora eu não possa considerar um hard power propriamente dito, usando esses conceitos aí de geopolítica, porque, como eu disse, eles não chegam a atacar a humanidade, mas eles conseguem esconder o Sol por alguns dias para, de certa forma, impor as condições para que a humanidade, segundo eles, evolua ou siga evoluindo e não se destrua. Conseguem obstruir o Sol por 3 dias numa cidade que esteja meio rebelde, por assim dizer, e não se mostram, não descem, não fazem incursões terrestres, fazem incursões nas ondas de rádio, transmitem mensagens às vezes, e escolhem um ser humano, o presidente da ONU, para ser o porta-voz. É o único ser humano então que passa a ter contato direto sem ver a face desses alienígenas até então, e transmite as mensagens para o resto da humanidade, que a partir de um certo ponto começa a perder as fronteiras, né? Começa a surgir então um mundo mais globalizado mesmo, sem fronteiras. As fronteiras começam aos poucos a perder o sentido. Novas tecnologias são repassadas à humanidade e algumas a humanidade deixa de ter interesse, né? É como se tivesse aí um poder supremo, e até são chamados de overlords, né? Eles passam a ser chamados de overlords pela humanidade. E aí fica essa questão filosófica de qual o sentido da evolução a partir desse momento. As desigualdades acabam se desfazer aos poucos, a humanidade entra numa crescente de tecnologia, de bem-estar social, não há mais razão de ter exércitos, já que esses seres supremos começam a controlar a humanidade, evitando guerras, evitando conflitos, fornecendo o que a humanidade precisa para combate de doenças. Então, aos poucos a humanidade vai chegando num ponto de não ter muito o que buscar e se submete a esse controle desses seres que não se revelam até aquele momento. Só que alguns seres humanos, como é da natureza humana, começam a não aceitar esse tipo de controle e se revoltar de certa forma.
E o livro vai por aí, por essa linha filosófica, política, principalmente filosófica. Aborda o tema das religiões, o sentido das religiões, o sentido da vida, o sentido da humanidade no universo. São os grandes questionamentos que esse livro faz, que o autor faz através desse livro, as razões psicológicas, os anseios humanos, a arte. E aí fica essa questão do que estamos fazendo aqui nesse universo e a questão de entender no ponto do livro, da trama, por que esses seres estão ajudando a humanidade, qual o objetivo final deles. Eles mesmos se dizem como seres não eternos, mas de longa vida. Tanto que o alienígena que é escolhido para ser o coordenador, vamos dizer assim, ou o ditador do bem da humanidade, perpassa várias gerações. Ele mesmo fala, em um momento que ele é questionado por uma liderança lá chamada Liga da Liberdade, de que por que eles não se mostram, por que eles não mostram, não aparecem para os seres humanos. Ele marca lá que 50 anos, que vai colocar 50 anos a partir daquele pedido para se expor à humanidade. Então ele vai perpassando as décadas, perpassando as gerações, e o livro vai muito nessa linha de trocar de personagens, sendo o único personagem que permanece nesse tempo todo é o Karelen, que é o coordenador ou ditador alienígena. Ele é o único que vai passando ao longo do livro todo, conversando com seres humanos, transmitindo conhecimento, não revelando todas as intenções, mesmo porque eles dizem que a humanidade não entenderia, que a humanidade tem um valor imenso para o universo, mas que não é entendido pela própria limitação da espécie humana, não da mente humana, mas da espécie como ser físico. Então tem algo transcendental aí que a gente pode esperar. E o livro vai nesse sentido aí, abordando essas questões filosóficas e que faz a gente pensar também a respeito de muita coisa da vida. A forma como os seres se mostram e que o autor escolheu, né, para dar essa forma aos alienígenas, ela deixa a gente meio grilado. E o final, o porquê ele explica que essa forma, né, tem esse impacto na raça humana, transcende o tempo, transcende a compreensão, o tempo físico, o tempo da mente, talvez até espiritual, por que não? Os conceitos de eternidade, de tempo. É isso que é abordado nesse livro. É um livro bem filosófico, uma história bem construída, que toca em pontos talvez possam ser considerados como tabu, como religião, Deus, a alma humana, metafísica, paranormalidade, além das questões científicas, né, muito abordadas pelo autor em muitos dos seus livros, é também inserida nesse ponto, em alguns pontos desse livro e até em pontos-chave, né, para o próprio desfecho do livro. O que não agradou a alguns dos leitores, mas que eu achei fantástico, o que me faz pensar que muitas coisas a ciência dá nome, ela explica, e algumas ainda não são explicadas e são ditas sobrenaturais, algumas delas, mas que depois que houver uma explicação vão passar a ser chamadas de ciência também, por que não? Afinal, tecnologia, no ponto em que a conhecemos hoje, poderia ser chamada bruxaria para seres do passado. E sendo um livro de ficção científica que aborda essas questões mais filosóficas, ele se torna um livro muito mais amplo, muito mais abrangente, o que o colocou como um clássico. E a função dos clássicos é essa, nos inspirar. Tive essa inspiração, talvez depois eu tenha outras, mais uma garrafa inspirada pela leitura de um livro que aborda também o livre-arbítrio, o destino da humanidade, o que nos cabe, o que não nos é permitido, não pela existência de uma força maior, mas talvez pela própria limitação humana. E ao final do livro, quando somos apresentados à verdadeira intenção desses seres alienígenas, quando nos deparamos com a evolução mais drástica, mais profunda da raça humana, o fim da nossa infância, é algo para se pensar, filosofar, pensar na nossa concepção de realidade, de sentido da vida, aquilo que eu disse, porque um dia tudo se acaba, realmente. Como no Blade Runner, em que as lágrimas se perdem na chuva, tudo se acaba, tudo se mistura, a grande massa universal, as energias se misturam. Mas enfim, não dá para entrar muito em detalhes sem tecer comentários que possam estragar a surpresa de quem esteja vendo esse vídeo. Fica como recomendação
Esse foi o segundo livro do Arthur C. Clarke que eu li o 2001 também já li, e vou em busca dos outros. Já tinha sido arrebatado pelo C. Clarke com 2001, a ideia de alienígenas plantando a consciência humana, a inteligência humana. E aqui nós temos alienígenas nos conduzindo à próxima etapa. Até a próxima etapa, então, com o fim da infância. A gente se vê em outro vídeo.